Bom, meus amigos, dando continuidade à nossa aula de equação de terceiro grau, eu espero que todos já tenham visto a aula da professora Priscila Guess, que, em resumo, nos deixa com a equação nesse formato que está vendo aqui, ó, x cubo menos 3 raiz cúbica de px menos s igual a zero, usando P maiúsculo e S maiúsculo. Quando você tem uma equação x cubo menos 18x menos 42 igual a zero, o P minúsculo é o menos 18 e o Q minúsculo menos 42. Ou seja, o coeficiente de x a gente está chamando de P minúsculo e o independente de menos 42. O que o Google fez? Ele igualou menos 3 raiz cúbica de P maiúsculo igual a menos 18 e menos 42 igual a menos S, onde esse Pzão e esse Szão vão ser a soma e o produto da equação auxiliar que a gente vai usar. Vejamos na prática. Nessa equação aqui, se eu igualo menos 3 raiz cúbica de Pzão a menos 18, eu fico com raiz cúbica de Pzão igual a 6, Pzão igual a 216. Igualando menos 42 a menos S, eu fico com S igual a 42. E aí eu recaio na equação do segundo grau, na forma y2, essa vai ser a minha equação auxiliar, y2 menos 42y mais 216 igual a zero. Nessa equação eu fui beneficiado porque ela já está no formato que nos interessa, no formato que não tem o termo de segundo grau. Quando tiver, a gente vai mostrar posteriormente. Ok? Então, eu vou repetir mais uma vez para que não fique nenhum tipo de dúvida. Você tem a equação x cubo menos 18x menos 42 igual a zero. O que se faz inicialmente? Primeira coisa que você deve fazer é ver se tem informação privilegiada. Aqui no caso não tem. Se eu pegar os divisores de 42, 1, 2, 3, meia dúzia, 7, vou ver que nada vai anular essa equação. Então, parte para o método do Google, que recai no seguinte: menos 3 raiz cúbica de Pzão é igual a menos 18, que é o coeficiente de x, e menos S é igual a menos 42, que é o termo independente. É simples assim. Com isso, eu tenho que Pzão é igual a 216 e S é igual a 42, sendo que esse S é da soma das raízes da equação de segundo grau e P é o produto das raízes. Então, eu formo a minha equação de segundo grau dessa maneira que você está vendo aqui, ó. y2 menos 42y mais 16 igual a zero. Essa equação tem raízes 6 e 36, essa equação auxiliar, e a equação do terceiro grau, a equação, as raízes que eu de fato procuro, serão dadas por raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica de 36, faltou o 3 aqui, perdão. A outra, alfa que multiplica a raiz cúbica de 6 mais alfa ao quadrado que multiplica a raiz cúbica de 36. E a terceira raiz, alfa ao quadrado que multiplica a raiz cúbica de 6 mais alfa que multiplica a raiz cúbica de 36. Lembrando que esse alfa, como já falei no vídeo anterior, é menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. É uma das raízes cúbicas de 1, aquilo que eu expliquei no outro vídeo. Certo? Então as três raízes estão aqui, ó. x1, x2, x3. Não dá pra gente assim a olho nu, falando no português claro, dizer se elas são números reais ou complexos. Esse aqui eu sei que é real, agora os outros dois não dá para dizer se é real ou complexo, porque eu vou estar multiplicando por um complexo. Mas isso a gente vai aprender no material extra, no discriminante, você vai saber direitinho se temos 3 reais ou 2 complexas e uma real. Um outro exemplo. Agora o exemplo é x cubo menos 6x menos 20 igual a zero. Fazendo menos 3 raiz cúbica de P igual a menos 6 e menos 20 igual a menos S, eu vou ficar
com raiz cúbica de Pzão igual a 2, onde Pzão é igual a 8 e menos 20 é igual a menos S, então S vai ser igual a 20. Usando minha equação auxiliar, y² menos 20y mais 8 igual a 0. Isso vai dar delta igual a 368. Não tem raiz exata, mas não faz mal, vamos em frente. Isso dá 20 mais ou menos 368 sobre 2, 20 mais ou menos 4 raiz de 23, já simplificando. E eu tenho como raiz y' 10 mais 2 raiz de 23 e y, duas linhas, igual a 10 menos 2 raiz de 23. Então, repetindo, essa equação é x³ menos 6x menos 20. De novo aquele processo. Inspeciono. Quem são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10. Ninguém aqui vai anular esse negócio. Então, meus amigos, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o método Gugu. Isso vai dar menos 3 raiz cúbica de Pzão igual a menos 6 e menos 20 é igual a menos S. Raiz cúbica de Pzão é igual a 2, Pzão é igual a 8, menos 20 é igual a menos S, S é igual a 20. Simples assim. Usando a equação auxiliar, y² menos 20y mais 8 igual a 0, resolvo a equação de segundo grau, minhas raízes serão 10 mais 2 raiz de 23 e 10 menos 2 raiz de 23. Portanto, meus caros, a primeira raiz é 10 mais 2 raiz de 23 somado com 10 menos 2 raiz de 23, raízes cúbicas, né? A segunda raiz é alfa que multiplica essa primeira, mais alfa ao quadrado que multiplica essa segunda. E a terceira raiz é alfa que multiplica, alfa ao quadrado, perdão, que multiplica essa primeira, mais alfa que multiplica essa segunda. E aí nós temos as três raízes. Ah, mas esses números são muito feios. Realmente, são números, eu diria, irracionais à beça, né? Mas é assim mesmo, não tem outra forma de agir. Observe agora o nosso último exemplo. Quando a equação aparecer na forma completa, digamos assim, sem ausência do termo de segundo grau. Na forma x3 mais ax2 mais bx mais c igual a zero. A professora Priscila também mostrou que para você conseguir a redução dessa forma para a forma que nos interessa, que é com a inexistência do termo de segundo grau, basta você substituir o x nessa equação aqui por x mais t. Repare que eu estou usando x maiúsculo, tá? Substituindo por x mais t. Que t é esse? T é a terça parte da soma das raízes. Então, que no caso é dado, você sabe, pela relação Girard, é dado pelo coeficiente de segundo grau. Então, t vai ser menos a sobre 3. Como então se resolve a equação x³ menos 9x2 menos 9x menos 15 igual a zero? Primeiramente, temos informações privilegiadas? Não. Os divisores de 15, aqui estão eles, nenhum número é raiz aqui. Nenhum desses números vem a ser raiz dessa equação. Então, eu vou apurar o t. Quem é o t? Bom, o a aqui é menos 9. O t vai ser menos 9 sobre 3, o t é igual a 3. Eu vou substituir na equação dada, por x mais 3. E aí vai ficar, ó, no lugar de x, x mais 3, no lugar de x, x mais 3, no lugar de x, x mais 3. Isso vai dar x mais 3 ao cubo, menos 9x mais 3 ao quadrado, menos 9 que multiplica x mais 3, menos 15 igual a zero. Desenvolvendo os produtos notáveis, dá tudo isso aqui, que eu não preciso repetir, que basta você olhar e conferir. E aí você chega na equação x³ menos 36x menos 96 igual a zero, que é a forma igual ao formato das anteriores, tá certo? E aí fica tudo mais simples. Repare que o menos 3 raiz cúbica de P vai ser igual a menos 36, menos 96 vai ser igual a menos S, portanto o Pzão vai ser 1728, né, que é 12 ao cubo, e o Szão 96. De novo a equação auxiliar,
y2 menos 96y mais 1728, cujas raízes são essas duas aqui, ó, 24 e 72. Eu peço aos senhores para não esquecer de somar o t a essas duas raízes cúbicas aqui, ou seja, como é que vai ficar a primeira raiz? Raiz cúbica de 24 mais raiz cúbica de 72 mais o 3, que é o t que a gente eliminou anteriormente. Agora tem que voltar com ele. A segunda raiz, alfa raiz cúbica de 24 mais alfa ao quadrado raiz cúbica de 72 mais o 3. E a terceira raiz, alfa ao quadrado, raiz cúbica de 24, mais alfa raiz cúbica de 72, mais o 3. Lembrando sempre que esse alfa é menos 1 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2i. Então, meus caros amigos, esse é o terceiro exemplo, a gente encerra, mas antes de finalizar a aula, eu quero dizer para vocês que tem um farto material extra que a gente vai colocar na plataforma, que é o artigo do SBM, o artigo do professor Elon, a explicação detalhada desses alfas pelo professor Vitor, o discriminante de uma equação de terceiro grau, ou seja, como é que você distingue se ela tem 3 reais, tem uma real e duas complexas, e finalmente uma lista de exercícios. Muito obrigado.